A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 6, do versículo 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos, Jesus viu uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro. Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando Jesus notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, disse e retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso Instagram e do nosso YouTube, estamos vivendo a segunda semana da Páscoa, que é a festa da cristandade, a maior festa. Havia a Páscoa dos judeus, que era símbolo do que Jesus agora instituiu definitivamente, que é o seu corpo, para que nós possamos nos alimentar, passar desta vida para a vida de Deus. E concluímos o encontro de Jesus com Nicodemos, um mestre da lei, que queria saber de Jesus o que fazer para ganhar a vida eterna. E a gente agora tem aqui o capítulo 6, que é também importante, onde nós vamos encontrar o primeiro sinal. Aliás, no Evangelho de São João não é o primeiro, que o primeiro é a transformação da água no vinho, mas aqui estamos num dos 7 sinais que São João escolheu para o seu primeiro livro, a primeira parte do Evangelho, capítulo 6, onde ele começa com a multiplicação dos pães e depois tem um discurso sobre o pão da vida, que Jesus vai ser esse pão que alimenta para a vida eterna. Não basta simplesmente crer e ser batizado, é preciso também participar, né, de Jesus, conviver com Jesus. O povo, as multidões, estavam procurando Jesus porque viam os milagres que Jesus fazia, as curas com os doentes. E Jesus se afastou um pouco para o monte, à margem do lago de Tiberíades, mas ele ao mesmo tempo se volta
para o povo. E do alto do monte, que não era muito alto assim como a gente imagina, o monte das bem-aventuranças, Jesus contempla aquela multidão e constata sua fome física e espiritual. Não somente a gente alimenta a pessoa naquilo que é para o sustento do seu corpo material, mas também tem que ter a instrução, a catequese, a evangelização. A gente, nesses dias agora, um domingo é desse aí, vocês puderam constatar uma multidão lá em Acari, numa procissão para as águas do açude de Gargalheiras, sangrando, o açude sangrando, e a multidão que vai ver a alegria do povo, porque a água é sinal de fartura, de vida. E a gente percebe também no Nordeste essa dificuldade, os alimentos caríssimos. Então está precisando da gente olhar. O povo faminto continua. Há 2000 anos Jesus contemplou o povo abandonado como ovelha sem pastor. Jesus perguntou, depois que levantou os olhos para a multidão, perguntou a um apóstolo, que o nome dele era Filipe: como é que nós vamos alimentar esse povo que está sedento, faminto? E Filipe disse que não tinha dinheiro para comprar tanto pão, para cada um comer um pedaço. 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço a cada um. Que ele tirou o corpo de lado. Agora André, que era um outro apóstolo, que é irmão de Simão Pedro, ainda deu uma dica boa. Está aqui um menino com 5 pães e 2 peixes. Pois bem, numa multidão, a gente viu que lá em Acari também estava faltando água, apesar do povo olhar a sangria, mas estava faltando água para beber, alimento, porque eram 5.000 pessoas lá em Acari na procissão. Mas isso é tanta gente assim, o que fazer? Mas Jesus teve uma sugestão muito importante para hoje em dia, para quem está organizando, né, as suas administrações municipais, governamentais. Jesus não só vê a multidão faminta, mas procura organizar e partilhar. Então provocou Filipe e depois provocou André, que deu a sugestão. Aí o que é que Jesus faz? Manda o povo se sentar, encontra uma solução, organiza os grupos e valoriza o que tem, os pães e os peixes, abençoa e manda distribuir. Depois ainda manda recolher os pedaços. É o grandioso gesto da partilha, que para nós no Evangelho está simbolizando a Eucaristia, que Jesus vai deixar depois, que quem comer do pão da Eucaristia vai viver para a vida eterna. E a Eucaristia, para nós, é partilha de vida, comunhão com Deus, com os irmãos, compromisso social. Então isso aqui é muito importante a gente compreender o sentido exato do que nós estamos celebrando todo dia nas missas. Porque com a Eucaristia nós não temos espaço para injustiças, para perseguições, opressões, desigualdades e egoísmo. Então a lição está dada. Fiquemos com esse texto acompanhando, porque nós vamos agora acompanhar o capítulo 6, viu? Até chegar no discurso sobre o pão da vida. Rezemos dizendo: ó Jesus, cheio de zelo e compaixão, providencias para a multidão faminta alimento em abundância. Impele-nos a repartir o que temos com as pessoas necessitadas de bens materiais e espirituais. Amém. Acabamos de ouvir São João, capítulo 6, do versículo 1 a 15. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.